Provérbios 30, e o versículo é o de número 24. A palavra de Deus tem coisas diferentes para serem aprendidas, e existem coisas que elas precisam ser notadas nos seus detalhes. Salomão viu muitas dessas coisas, e por isso em Provérbios 30, no versículo 24, está escrito assim: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias e bem providas do que, gente? Não importa o teu tamanho. Cá entre nós, quem quer empreender, quem quer crescer, às vezes encontra pessoas gigantes, né? Pessoas poderosas, lojas poderosas, empresas poderosas. Não importa o teu tamanho. O que importa é a sabedoria que Deus vai te dar. O que importa é a unção de Deus sobre você. É a sua vontade de vencer que vai garantir se realmente você crescerá, prosperará ou não. Porque o que é que acontece com muita gente? Se reduz a pó, fica olhando o grande que tem resultado e não vive o que o Espírito Santo sonhou para ele e para ela. Você vai viver os sonhos de Deus na sua vida. Deus vai te dar estratégia e você vai seguir essa direção em nome de Jesus. Amém? Então eu vou reler e os vencedores repetem bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Amém? Você crê que será provido de sabedoria? Tem gente que pensa que prosperar é ter o dinheiro. E aqueles que têm o dinheiro, mas não têm sabedoria? Você terá sabedoria para isso. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Meu Deus, levanta desta reunião, por esta palavra, pessoas que prosperarão abundantemente. Então venha com Teu Espírito e tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro e envia a Tua santa e poderosa palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e a Sua palavra produza o fruto, o resultado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor, no teu lugar. Imagina só que muitas pessoas, elas se acham pequenas, né? Se acham pequenas. E observando a natureza, Salomão viu pelo Espírito Santo que algumas coisas são pequenas, mas são poderosas. Olha, eu tenho aqui, mesmo à distância, eu vou te mostrar isso. Olha, um bichinho como esse aqui, ó. Parece um rato minúsculo. Aqui, ó, a formiga pequena. Um coelho um pouquinho maior do que os outros 2 que mostramos, mas ainda pequeno, né? O gafanhoto, pequeno também. Aranha. Alguns morrem de medo, né? Pequena também. Criaturas de Deus, sim ou não? Sobrevivem em ambientes hostis e prosperam dentro da sua função, dentro da sua natureza. Às vezes a pessoa fica pensando assim: eu não vou fazer isso porque eu não tenho o dinheiro que aquela grande empresa tem. Eu não tenho um capital de giro, eu não tenho um investidor. Não, eu não tenho o tempo que a outra pessoa tem. E sempre a desculpa de ser pequeno, pequena, faz a pessoa ficar protelando a prosperidade dela. Faz a pessoa ficar jogando para amanhã. Imagina se esses animais tivessem a consciência de muita gente fracassada, eles não sobreviveriam.
eles não viveriam na fauna ou na sua cadeia alimentar. A sua função natural não está aqui nem dentro da nossa mensagem, mas sabia que a abelha, segundo os estudiosos da NASA, ela tinha uma impossibilidade de voar porque ela não tem aerodinâmica. Sabe qual é a diferença? Ela não sabe disso. Ela não acredita nessa palavra. Deus simplesmente deu asas para ela e ela voa. E dizem que, se não houver abelhas, todo o restante fica perdido, porque causa um equilíbrio na natureza. Salomão vai mostrar 4 coisas pequenas que tem sabedoria que muita gente, muito profissional, muita gente que quer enriquecer não tem. Por quê, pastor? Por favor, olha o versículo de número 25. A primeira coisa, primeiro personagem da nossa palavra hoje. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, preparam sua. O que é preciso para combater uma formiga, hein, gente? O que é preciso? O que é preciso para matar uma formiga? Bom, vou dizer logo assim, um pisão, né? Não é? Uma mãozada. Pode ser até uma formiga saúva, né? Uma maior. Matou. E mesmo ela nessa fragilidade, a formiga pensa no amanhã. E às vezes a pessoa recebe no dia 5, no dia 6 já não tem mais nada. Verdade ou não é? Não, pastor, é que eu tenho contas. Tudo bem, você está fazendo um serviço menor do que de uma formiga. É uma realidade. A formiga prepara o seu futuro. Prepara o seu futuro. E sabe que eu estava pesquisando sobre as formigas? Elas podem, durante um dia inteiro, andar 1 quilômetro. E a gente, talvez isso para um ser humano, tem gente que não anda 1 quilômetro por dia. Isso para a formiga é uma obra extraordinária. A formiga andar 1 quilômetro significa que ela vai atrás do que tem que ir. E tem gente que às vezes a própria vida pessoal da pessoa está amarrada porque ela não vai resolver. Não, hoje está sol demais. Hoje teve fumaça. Hoje o trânsito estava assim. Não, vou deixar para o mês que vem eu resolver. E a formiga vai atrás. Eu até perguntei para o pastor Cordeiro que ministrou o Prover à tarde e manhã. Pastor, o senhor lembra quanto que uma formiga carrega de peso? Dizem que é algumas vezes, mas o senhor lembra? Ele falou, pastor, deve ser umas 8. Eu já estava impressionado com 8 vezes mais o peso. Mas quando eu pesquisei, não é 8 vezes. É 20 vezes o seu peso. A formiga não tem a mentalidade que tem o ser humano, mas tem a atitude que muita gente, dependente das coisas da vida, não tem. Eu não aguento mais essa vida. A formiga todo dia fala, eu aguento. A natureza dela, ela foi criada para isso. Se tiver que andar, eu vou andar. E se tiver dificuldade, mesmo assim eu vou romper. E se tiver pesado, eu carrego. Agora imagina você, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo. Você pode ir mais longe com os seus passos. Você pode alcançar lugares maiores. Se você quer prosperar, você vai ter que levar peso mesmo nessa vida, mas Deus vai te fortalecer todos os dias. E se tem uma virtude que a formiga tem, que nós devemos ter, é que a formiga não é preguiçosa. A
formiga é valente. A formiga não fica dizendo, cansado, tá demais para mim. A formiga é alguém determinado, porque ela sabe quando o inverno chega, quando o rio se enche, os animais percebem, os insetos também percebem, a formiga já é classificada como um inseto, né? Percebe que o amanhã pode não ter a mesma colheita, então ela já está preocupada com a comida. Eu te pergunto, para você que está aqui ouvindo essa palavra, você se preocupa como você vai se aposentar? Você se preocupa se você vai se aposentar com um salário mínimo, dependendo do INSS, nem sabe se vai dar conta de pagar você? Porque INSS é assim, quem trabalha paga por quem está recebendo, sim ou não? Só que hoje em dia a juventude não trabalha mais. Não como antes trabalhava. O meu pai tem carteira assinada desde os 12 anos de idade. Eu tive a minha carteira assinada com 16, porque na minha época já não podia assinar antes, já tinha uma lei. Tem gente de 21, 25, 24 anos que nunca trabalhou, não contribui, como é que vai pagar esse povo todo depois? A conta não? E tem gente que não está fazendo igual a formiga. Pastor, mas Jesus falou que passa cada dia o seu mal. Mas Jesus também falou que para construir uma torre, tem que fazer a conta, saber se vai dar ou não. Se Jesus não voltar, você tem comida para o teu futuro? Ou você é aquela pessoa que fala assim, só me importo com hoje? Na época do Natal e do Ano Novo, você é igual aquele povo que fala assim, o que importa é ter um banquete aqui e nem se preocupa com janeiro, com fevereiro, com março. Não, pastor, o futuro a Deus pertence. E a você também. Porque a formiga vive a vida pensando assim, a comida de amanhã é importante. Isso não é viver ansiosamente, é viver planejando. Por favor, Provérbios 6. O mesmo livro de Provérbios ainda, capítulo 6, versículo 6. Olha a ordem da palavra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e não é só por uma questão de preguiça ou disposição, é por uma questão de sabedoria. O preguiçoso é tolo, porque ele vive e deixa a vida me levar, né? Não, vai levando. Uma hora alguém vai me dar alguma coisa, alguém será por mim. O sábio fala, se eu não correr atrás, ninguém vai correr por mim. Eu atendi uma mãe agora, final da tarde, ela dizia assim, minha filha se casou, mas sempre ela me pede ajuda, até minha conta eu impresso para ela. Eu falei, a senhora não está ajudando ela. A senhora está atrapalhando ela a resolver a própria vida. A senhora não está ajudando ela. Porque se alguém casou, tem filhos, e perceber, agora é comigo, sou eu que tenho que resolver, é aí que a pessoa começa a prosperar. Não o pai e a mãe passando a mão na cabeça e resolvendo o problema dos filhos e até limpando a sujeira dos filhos ainda que os filhos fazem. Nunca vai prosperar desse jeito. E o que é que a formiga faz? Ela não é preguiçosa por sabedoria. Por sabedoria. Porque ela sabe que se não garantir o pão de amanhã, ela vai morrer. E olha que formiga normalmente não tem vida longa. Já o ser humano às vezes tem. E às vezes os últimos dias do ser humano que não pensou no amanhã, que não ajuntou nada, não investiu, não garantiu um imóvel,
não pensou na aposentadoria, só pensou no hoje, só comeu as sementes, é triste, viu? Triste. Quando a pessoa poderia ter um proveito na vida e no final da vida não tem, é triste demais. E olha o versículo 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na colheita ajunta o mantimento. Ou seja, para o que você está se preparando? As palavras do prover servem para quê na sua vida? Para quê? Qual é o intuito? Está preparando a sua vida para quê? Ou você está esperando tudo se realizar, aí você está igual aquele homem, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, aí eu vou descansar. Não, a formiga todos os dias prepara para algo. Prepara o seu amanhã. Realmente o futuro a Deus pertence, mas e nós vamos preparar o quê? Tinha gente que dizia que não passaria dos anos 2000. Verdade ou não é? Passou. Passou. Ó, no mundo dos negócios, na semana passada, tinha gente dizendo assim, olha, todas as bolsas do mundo vão quebrar porque teve um problema lá na Ásia. Aí a bolsa do Brasil despencou. Aí os investidores que são desesperados começaram a retirar e vender as suas ações baixas. Os ricos começaram a comprar. Aí sabe o que aconteceu? Uma reviravolta, um superávit. A bolsa brasileira hoje bateu um recorde. Ou seja, quem se desesperou e não se preparou semana passada foi no barulho, teve prejuízo, e quem manteve lucrou. Em uma semana. Uma semana. Imagina um animal de 3 miligramas, que eu nem sei quanto isso pesa na mão direito, nem deve pesar. Está ensinando algo para mim e para você hoje. Você acha que é só a formiga que tem algo para nos ensinar? Não. Volta em Provérbios 30, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 30. Versículo de número 26. Não sei qual tradução todos usam, mas na minha está assim. Os coelhos são um povo débil. Em algumas traduções está o arganaz, que é esse bichinho aqui, ó, que parece um rato, é menor que um coelho. Um povo débil. Ou seja, um povo impotente. E contudo, fazem as suas casas onde, gente? Eu gosto de ver aqueles documentários de animais, sabe? Aí eu estava vendo sobre esse bicho aqui, ó, o arganaz. Até quando eu colocar a pregação, eu vou postar lá na tela. Esse bicho aqui sobrevive a corujas, ele faz túneis, e alguns dizem que até os túneis feitos pelas grandes engenharias são esses bichos aqui que inspiram grandes engenheiros, porque a maneira que eles fazem fica sustentado. Pare para pensar, a nossa rocha que nós temos não é o investimento que o investidor faz, não é a casa que a pessoa compra. Não é o salário que a pessoa ganha ou o lucro que a pessoa tem. A nossa rocha é Jesus. E o que é que ensinou o Senhor Jesus quanto a isso? Vá comigo em Lucas capítulo 6, versículo de número 47, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo é o de número 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou,
abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Pare para pensar nisso. Quantas pessoas não colocam os seus sonhos na areia, que é o antônimo da rocha. E Jesus está mostrando para nós que ter a vida na rocha é ter uma vida de prática de Bíblia. Talvez você não vai ter sinais para crer, mas tem que continuar crendo que o Senhor proverá. Talvez você não vai ter a ajuda de muita gente, e se tiver, vai ter que lembrar dessas pessoas depois, mas se não tiver ninguém para te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar certamente. Você tem que colocar a tua vida, tua profissão, tua empresa dentro da palavra de Deus, porque os coelhos ou os arganazes são um povo débil, mas eles constroem a casa na rocha. E às vezes a pessoa ouvindo a palavra não faz isso. Volta comigo em Provérbios 30, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo saem em bandos e se repartem. Sabe qual é o nome disso? Aquilo que aprendemos terça-feira passada. Organização para prosperar. E eu vou além, tá? Se você espera ganhar muito para então se organizar, você nunca ganhará muito para se organizar. Porque Jesus disse que a fidelidade precisa partir quando se tem pouco. Sabe por que muita gente, por exemplo, no Brasil, ela não quer investir e ela cai em enganos, por exemplo, financeiros? Porque se você falar para uma pessoa assim, investe R$50 por mês, e a pessoa falar assim, quanto dá de retorno? Fala, não, dá alguns centavos por mês. A pessoa, só isso? Aí chega um charlatão e fala para a pessoa, coloca R$1.000 aqui, que amanhã vai dar 5.000. Aí a pessoa vai lá e cai no golpe, né? Ela quer resultado rápido, não é? Ela quer algo que aconteça igual um João e o pé de feijão. É assim que as pessoas caem nos golpes. Deposita tanto, amanhã vai ter 5 vezes mais, depois 10, depois 15. E a pessoa cai no golpe. O Brasil é quase um recordista nisso. Um recordista em golpes financeiros. Por quê? Porque caem na própria ganância. As abelhas têm rainha. Alguns animais têm os seus reis. Os gafanhotos não têm rei. Não tem um gafanhoto líder. Mas eles saem organizados. E eles ainda se repartem. Como é o teu dia? É organizado ou não é? Você sabe o que tem que resolver primeiro? Você já aprendeu o que é prioridade? Os gafanhotos sabem o que é prioridade. O que tem que ser feito primeiro, o que não tem que ser feito. E eles conseguem fazer, por exemplo, o seu trabalho de destruição, porque é um trabalho de alimento deles, de uma maneira coordenada, e depois vão aos bandos para outros terrenos. Eu te pergunto, você está conseguindo organizar a tua casa? Você está conseguindo organizar o seu dia a dia? O seu comércio tem hora para fechar, tem hora para abrir? Está conseguindo atender a demanda? Tem lucro no que você faz ou você nem conta lucro, prejuízo? Você tem que saber disso. Tem que se organizar como os gafanhotos. E olha que tem gente que pensa que gafanhoto só é praga, né? Salomão falou que não. E olha o versículo de número 28.
A aranha que se apanha com as mãos e está nos espaços, tá? Ou nos palácios dos reis. Imagina só, existem pessoas que se inferiorizam mesmo tendo a palavra de Deus que encoraja ela a crer. Crer numa mudança, numa reviravolta, que a pessoa fica se vitimizando. Salomão está dizendo, nós encontramos aranhas em lugares importantes. E se você pesquisar, existem lugares onde se tem aranhas que para se manter, né, a natureza, as pessoas não mexem com elas, ou seja, elas moram em lugares importantes. Não deixa a aranha lá, não está fazendo mal a ninguém. E às vezes a pessoa pensa assim que vai ser um zero à esquerda para sempre. Aprenda com as aranhas, então. Deus pode te colocar em lugares importantes. Você pode não ter a capacidade e nem o acesso. Deus pode abrir essa porta para você. E se o Espírito Santo quiser te exaltar, ninguém pode impedir. Quem está entendendo isso? Só que agora nós vamos voltar em Provérbios 30, no versículo de número 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias e bem providas do quê? De sabedoria. Amém? Fiquem de pé, por favor. Sem sabedoria, você até pode ganhar grandes quantias, sabe? Esses dias estavam reprisando e o pastor até me lembrou também, eu vi essa reportagem novamente, de um rapaz alguns anos atrás que ele ganhou milhões na tal da Mega Sena, milhões. E ele começou a viver como houvesse amanhã. Tinha jogo do time dele, ele fretava um helicóptero para todo mundo assistir. Vamos de helicóptero. Não vamos de carro, não, vamos de helicóptero. Quando a roupa dele sujava, né? A roupa suja, né? Todo dia usou, sujou. Ele mandava doar a roupa e comprava novas. Não quero saber de lavar roupa, não. Doa. Depois você pesquisa lá, você vai, faz tempo já. O carro quebrava, ele comprava carros luxuosos, aí o carro, qualquer carro, uma hora dá um problema, né, gente? Por um pneu, quebra um amortecedor, essas coisas são naturais. Acende uma luz. Ele negociava com o mecânico, com a agência de carro, desvalorizava o carro e comprava um novo. E ele, incrivelmente, conseguiu viver assim ainda durante 5 anos. Até que faliu, voltou a morar com a mãe, não comprou nem a casa para a mãe, não montou nem um quarto para ele, para dizer, pelo menos eu comprei uma casa. Nem isso ele fez. Tivesse comprado pelo menos uns 3 imóveis, né? A gente poderia dizer, pelo menos ele fez alguma... Não fez. Quebrou. Ganhou muito dinheiro, dinheiro talvez que muitos não vão ganhar na vida inteira, mesmo se ajuntasse todos os ganhos. Mas em 5 anos, não houve um pingo de sabedoria. Então a gente entende que o problema não é ter ou não o dinheiro, gente. Tem gente que se tiver muito dinheiro, ela se mata. Vira um Papai Noel, né? Não, eu vou tirar todo... Você quer ficar rico para quê? Eu quero ajudar a minha família. Você não é o governo federal. Você tem que ter um propósito maior do que esse, querido. Esse propósito é pequeno demais para a riqueza de Deus. É pequeno demais, é pouco demais. É egoísta demais. Não é sábio. Agora imagina você pensando, eu quero abençoar 100 famílias de Manaus, pagar o melhor salário, mudar a maneira de gerir um negócio, alcançar as pessoas com o meu produto e abençoá-las. É um pensamento bem mais sábio.
do que querer ficar rico só para viajar e para ajudar a própria família. Só a própria família, o próprio umbigo. Existem 4 coisas que são pequenas e frágeis, mas sábias. Sobrevivem melhor do que muito ser humano. A formiga mesmo é algo extraordinário. Pode colocar a barreira que for, pode ter a dificuldade que for. Um animal formidável. Incrível. Carrega 20 vezes o seu próprio peso. Anda 1 quilômetro por dia, dependendo da sua missão. Trabalha em equipe, não quer saber se é ou não rival, se pode ou não, trabalha em equipe. Os gafanhotos que nós temos como pragas organizados. Essas 4 coisas pequenas ensinam coisas poderosas para nós que nos temos como grandes, né? Não, nós somos grandes. Somos a melhor criação de Deus. Mas às vezes batemos cabeça com coisas simples. Por que tanta doença no mundo? É porque o mundo está acabando? Não, é porque o ser humano está acabando com o mundo. É simples. A natureza não vai se acabar antes dos próprios seres humanos se acabar. Com os vícios, os maus comportamentos, a falta de fé. Põe tua casa na rocha hoje e começa a praticar o que de simples Deus já está te ensinando. Começa a usar um papel e uma caneta. Começa a organizar o seu dia a dia, sua vida com Deus. Sua casa, põe tua casa em ordem. Põe as contas. Pastor, eu tenho muitas dívidas, coloque em ordem. Traça objetivos. Creia que Deus vai te levar a lugares grandes. Creia que o Senhor será o provedor da sua vida. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Não importa se esta palavra chega só aqui em Manaus ou à distância. O que importa é que todas as pessoas que ouvem essa palavra, antes de quererem prosperar, precisam se salvar. E só se salva quem entrega a vida para Jesus e o confessa como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Só se salva quem está afastado e decide voltar. Por isso, se você está nesta condição, seja de entregar a vida para Jesus ou de voltar para Jesus, do seu lugar mesmo, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Se você está ouvindo essa palavra e percebe que você precisa de sabedoria para dentro daquilo que Deus te deu, não fica se apequenando, não. Pode ter alguém maior do que você, uma empresa maior, um investidor maior, claro que pode. Mas você pode sobreviver e viver muito bem com a sabedoria de Deus.